Hoje é dia de darmos uma volta por Olaria, uma pequena cidade com menos de 2.000 habitantes que faz parte do circuito turístico Serras de Ibitipoca. A cidade localiza-se na divisa entre Zona da Mata e Sul de Minas. E aqui encontra-se uma das joias do estado, o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira. Ou seja, Olaria é uma pequena cidade, mas com potencial turístico gigante. Bora comigo conhecer mais esse pedacinho especial do estado? Olaria é uma daquelas cidades que nos conquistam assim que chegamos. Com um ritmo de vida bem particular, um povo acolhedor, natureza rica e diversa e muitas histórias para contar, Olaria é pura tranquilidade. E foi em um papo com o gestor da IGR Serras de Ibitipoca, o Márcio Lucinda, que conheci um pouco da sua história. Para a gente começar então, minha primeira curiosidade, de onde que veio esse nome Olaria? Então, antes de tudo, seja muito bem-vinda à nossa cidade de Olaria. Olaria é caminho dos tropeiros, então aqui servia de base para os tropeiros que vinham de São João del Rei com destino ao Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro com destino a São João del Rei e o interior de Minas. Aqui, segundo contam, existia uma olaria de telhas, então produzia-se telhas também, além de ser um pouso de tropeiros. Com o passar dos anos, foi se criando uma povoação. Por causa desse ponto, que virou referência, a povoação foi se desenvolvendo, virou um distrito que pertenceu a Lima Duarte, pertenceu também antes a Rio Preto, e depois, até emancipar, foi parte do município de Lima Duarte, até a década de 60. Da década de 60 emancipou, criou-se o município de Olaria. A partir agora de alguns anos, estamos descobrindo aí o grande potencial turístico e biológico que esse município guarda por estar inserido na Serra da Mantiqueira. E com tantos atrativos culturais e naturais, Olaria faz parte da IGR Circuitos Turísticos Serras de Ibitipoca. E o Circuito Serras de Ibitipoca vem trabalhar tudo isso, trabalhar essas potencialidades ecológicas, culturais, a parte da geologia, da geomorfologia da região como produto turístico, transformando tudo isso em produto pronto para que as pessoas venham nos visitar e tenham plena condição de conhecer o que a gente tem de melhor a oferecer, que são as cachoeiras, que são os topos de serra, que são as nossas vegetações e os nossos ecossistemas, como os campos rupestres, a floresta atlântica densa, a ruralidade, que temos aí assim, as fazendas, o turismo rural. Então aqui no Circuito de Serras de Ibitipoca nós temos produtos para todos os gostos. E além do Parque Estadual de Ibitipoca, que é uma das grandes joias, das unidades de conservação mais visitadas do estado de Minas Gerais. Já viram que, apesar de pequena, essa cidade oferece muitos atrativos, né? Bem, resolvemos seguir as dicas do Márcio e fomos dar uma volta pela cidade. Nossa primeira parada, o Museu João Eloy. Chegando lá, fomos recebidos pela Luana, que nos contou um pouco sobre a história do museu. O museu foi fundado em 1969 e tem em seu arquivo peças da Segunda Guerra Mundial, objetos que fizeram parte do cotidiano das pessoas daqui e elementos que contam um pouco da história de Minas, entre muitos outros. E para iniciar um pouco, para falar sobre a história do museu, a gente vai falar sobre o João Eloy, que é até a pessoa que recebe o nome, né, que é homenageado aqui no Museu Municipal João Eloy. O museu ele foi inaugurado em 1969 pelo João Eloy, mas quem teve a ideia desse museu foi o Jesus de Oliveira, que era o irmão dele. Ele foi juntando alguns acervos, alguns livros, a gente até tem alguns exemplos que é do próprio Jesus de Oliveira, que é o lince e o olariense. Um grande marco aqui para Olaria, né, de uma pessoa que nasceu aqui, poder escrever esses livros para a gente. E em 67, quando Jesus de Oliveira ele faleceu, os filhos dele fez essa doação para o senhor João Eloy, que fez a inauguração do museu em 69. A gente abrange também várias outras coisas no museu, de algumas pessoas aqui da cidade,
como por exemplo esse quarto, que era da Dona Maria Chave, que foi também uma pessoa muito ilustre para a nossa cidade. Aqui a gente tem mais um pouco também sobre o Sr. João Eloy, que eles diziam, né, que era o escritório dele. O consultório de dentista, que era do Sr. Dalmo, que era um dos primeiros dentistas aqui na cidade. A gente tem até uma rua em homenagem a ele. Hoje em dia, a neta dele, ela continua fazendo esse trabalho de dentista aqui mesmo na cidade. E ainda com esse raciocínio, né, de consultórios e tal, a gente tem alguns exemplos dos boticários, que alguns a gente pode ver que ainda tem alguns remédios que hoje em dia nem seriam aceitos, mas temos as receitas. E essa farmácia aqui, ela era construída ali onde é perto da praça hoje, mas não só também de moradores aqui da cidade. A gente tem alguns exemplos de mineiros, mas de fora, como por exemplo a cama de tropeiro, que aqui era muito comum, né, os viajantes, os tropeiros passar, e ela tinha esse formato por conta da facilidade deles poderem fechar ela para poder carregar, e onde eles fossem descansar, eles podem abrir, às vezes colocavam uma tábua e aquele couro de boi que eles andavam nas costas, para eles poderem descansar e continuar andando no outro dia. Um museu simples, mas rico em histórias. E dessa forma, Olaria conta suas histórias. Vale a pena conhecer. E depois de um pouco de história, o Márcio bateu um papo com a gente sobre a joia daqui, o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira. Então, agora que a gente conheceu a nossa charmosa Olaria, que é pequenininha, mas grande de coração e de beleza, vamos conhecer o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, que é o nosso principal produto ecoturístico aqui, não só do município, mas da região, assim, juntamente com o Parque Estadual de Bitipoca. Porque o Parque Estadual não está só no município de Olaria, ele está em Lima Duarte, ele está em Rio Preto e também em Santa Bárbara do Monte Verde. Então, é importante a gente frisar que o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, ele é 3 vezes maior do que o Parque de Bitipoca. Isso é uma curiosidade bem interessante, bem legal, que por ele abranger 4 municípios, ele tem também mais de 4.000 hectares, 4.200 e poucos hectares de território protegido. Lembrando que a Serra Negra tem mais de 8.000 hectares. Então ele abrange a parte culminante da Serra Negra. A gente não consegue percorrer o parque todo em 1, 2 ou 3 dias, assim como a gente faz lá no Ibitipoca, que é pequeno. Aqui a gente precisa de várias expedições entrando por diferentes pontos, diferentes trilhas para acessar o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira. Aqui por Olaria a gente tem 3 trilhas passíveis de se acessar o parque. Então, bora em busca da nossa trilha para conhecer o parque. Entramos no carro e, acompanhados pelo Thales, que é analista ambiental e conhece tudo sobre isso aqui, seguimos o nosso passeio. 15 quilômetros separam o parque da sede. No nosso caminho, diversas curiosidades. Nós estamos na Estrada das Voltas, que também é acesso ao Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira. Porém, a Estrada das Voltas tem toda uma história envolvida com relação a caminhos, com relação ao período do ouro, com relação às tropas, os tropeiros, viajantes, cientistas que no período colonial, no período do Império, passaram e teve grande importância aqui nesse espaço. A Estrada das Voltas, ela chama Voltas porque realmente a gente faz muitas curvas, inclusive a gente está acabando de fazer uma e ainda tem umas 10 pela frente. E aqui, a princípio, foi o caminho da polícia. Por quê? Porque o Império teve que oficializar esse caminho porque era uma rota de contrabando. Também, por isso que aqui também é chamado de caminho do contrabando ou rota do contrabando. O Império oficializou então e colocou o nome nesse trecho, que é um trecho que liga o estado do Rio de Janeiro até São João del Rei, como o caminho da polícia. São João del Rei, Barbacena, ali depois de Ibitipoca, há várias ramificações. Mas esse trecho aqui era um trecho muito importante, que era a travessia da Serra Negra, um dos lugares mais difíceis de serem transpostos nesse trajeto. Inclusive, umas personalidades importantes passaram por aqui, como Auguste Saint-Hilaire,
passou por aqui por 2 vezes, em 1817 e 1822. Duque de Caxias passou por aqui com as tropas na Revolução Imperial, na Revolução Liberal de 1842. Provavelmente Tiradentes passou por aqui algumas vezes, porque inclusive foi Tiradentes que orientou o governador de Minas Gerais, Dom Rodrigo, lá em torno de 1780, a oficializar esse caminho aqui, e quando Tiradentes ainda era um funcionário público, né? Então, esse caminho aqui, ele tem uma grande importância na história, não só regional, mas na história de Minas Gerais. E assim fomos batendo papo e nos divertindo pelo caminho. Afinal, o passeio para chegar ao parque já é uma grande atração por suas belezas e curiosidades. E assim, de história em história, seguimos nossa rota. Em alguns momentos, paradas estratégicas para conhecer um pouco mais sobre a região. Então, gente, aqui nós estamos próximos, né, a um jequitibá, o jequitibá-rei, que é uma árvore que domina o dossel superior da floresta da Mata Atlântica, né? É um sinal de que a Mata Atlântica é muito presente aqui na região da Serra Negra, do Parque da Serra Negra, né? A gente tem várias espécies que caracterizam isso por aqui, canelas, cedros, né? Várias espécies realmente da Mata Atlântica. E aqui na região de Olaria, a gente tem também assim, essa interface com o campo rupestre, né? Que traz até uma biodiversidade maior para a gente. Esse aqui é o fruto do jequitibá, né? Ele tem um endocarpo muito atrativo assim, para a fauna, né? Aí quando ele rompe, a semente dele é alada, aí ela sai fazendo a dispersão, né? É muito difícil para a gente coletar a semente, porque quando ele abre, aí ele dispersa. Imagina a gente coletar a semente aqui no meio dessa mata, não tem jeito. Então, quando você vai coletar a semente, você tem que ou subir na árvore, ou então usa o tiro também, né? Para cair antes dele abrir, para você poder ter acesso à semente, né? Então, ela realmente é uma das maiores árvores da Mata Atlântica, né? E que domina o dossel superior da floresta. São curiosidades que não acabam mais, mas pé na estrada para conhecermos o parque. Depois de mais ou menos 1 hora de estrada de terra, foi a hora de deixar o carro e começar a caminhada. Nosso destino, a Cachoeira do Marciano. Distância 3 quilômetros, mas 3 quilômetros de paisagens maravilhosas, subidas, descidas, prosa boa, alguns desafios e muitas curiosidades. Lu, aproveitar para te mostrar aqui, ó. Essa aqui é uma espécie interessante, né? Porque é uma espécie da Mata Atlântica também. É a canela amarela. Ela tem essa peculiaridade, ó. A folha dela é verde de um lado e do lado de cima, e do lado de baixo ela é amarela. E se você pegar um pedacinho da folha, você vai poder sentir aí o cheiro de canela, né? Além da canela amarela, aqui na região tem muito também a canela sassafrás, que é uma canela que inclusive está meio ameaçada de extinção aí, mas aqui na região ainda é muito presente ainda. O que não faltam aqui são belezas para contemplarmos. Um passeio assim renova as energias de qualquer um. E na nossa última parada, antes de chegarmos à Cachoeira do Marciano, as últimas curiosidades. Aqui nós estamos aproveitando a sombra de uma candeia, né? Nós já andamos cerca de 3 quilômetros. A gente entrou no parque, naquela garganta, naquela mata exuberante que nós passamos, onde tem diversos jequitibás, diversas espécies da Mata Atlântica, né? Inclusive o jequitibá-rei, que é uma das maiores árvores da Mata Atlântica, que vocês tiveram a oportunidade de estar vendo junto com a gente. Nós passamos por muita água, né? O Parque da Serra Negra, ele tem georreferenciados e catalogados numa parceria com o CDF lá de Viçosa. Nós detectamos 209 nascentes na área do parque. Então, quer dizer, a Serra Negra da Mantiqueira é mais um braço da Mantiqueira, né? A Mantiqueira é a serra que chora, né? Então, mais uma justificativa. Só por essas 209 nascentes já justificaria a criação do parque. Então aqui nós estamos já bem próximo da Cachoeira do Marciano, cerca de 50 metros que nós vamos descer agora. Vocês vão ter a oportunidade de aproveitar
mais essa maravilha do Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira. Bacana, então bora lá para conhecer essa cachoeira. A cachoeira é linda, enorme e com um poço maravilhoso. Então nós estamos aqui na Cachoeira do Marciano, que foi levantado com drone, a altura dela 67 metros de queda, né? E essa maravilha que você está vendo aí. Entre muitos outros atrativos que existem aqui nessa região, nessa porção de olaria aqui do Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira. Antes de tudo, aqui é um complexo de cachoeiras. Aqui não é só a Cachoeira do Marciano, nós temos 4 cachoeiras, contando com a do Marciano, que começa pela Cachoeira do Nariz. Por que Nariz? Porque ela é uma cachoeira em forma de carranca. Ela tem o formato de um rosto com um grande nariz, com uma grande rocha no meio, que forma um nariz mesmo. E a água escorre, como se aquele rosto estivesse chorando. Então ela levou esse nome de Cachoeira do Nariz. No passado, ela era chamada de Cachoeira da Serrinha, pelo pessoal aqui, mas por causa do nariz ser tão saliente, as pessoas que vieram visitar acabou começar a chamar ela de Cachoeira do Nariz e pegou esse nome. Para cima nós temos a Cachoeira de Baixo, que fica a uns 30 metros daqui, que é uma cachoeirinha de uns 10 metros também, água cor de chá, linda, dá para tomar um banho, um pocinho raso. Aqui a gente está na do Marciano, que o Thales já explicou para vocês, e logo acima nós temos a Cachoeira da Pedra Amarela, que é uma cachoeira quase tão alta como essa, porém ela não tem um poço como este. Ela é uma cachoeira de queda, dá sim para tomar um banho e contemplar. Para cima dela ainda tem um cânion, que ainda está inexplorado. Dentro desse cânion certamente vai ter alguma surpresa boa. E vai até a nascente já lá na divisa com o município de Rio Preto, já vertendo para a face sul do Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira. E aqui eu falei desse complexo, que ele é tombado pelo patrimônio histórico e cultural do município de Olaria também. Então aqui, além de ser protegido pelo Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, é também protegido com um tombamento municipal, como um conjunto natural do município. E aqui no município temos também dentro do parque os poços ou panelões, que é um conjunto maravilhoso de piscinas naturais em forma de banheiras, que fica aqui também no município. E complementando o que o Thales falou, Lima Duarte tem várias sequências de cachoeira, tem o Jardim das Clarabóias, que é lindo, tem a Grota da Égua com um panelão, que tem uma sequência de cachoeira também, que a Cachoeira do Caracol. Inclusive lá pela Grota da Égua, você vai ter acesso ao chamado Pico das Três Divisas, que seria a divisa entre Lima Duarte, Rio Preto e Santa Bárbara do Monte Verde. Todo o contexto aqui da Serra Negra é riquíssimo em atrativos, porém demanda tempo para conhecer todos. Vindo aqui para a região, reserve alguns dias, porque em um dia só você vai conhecer só um pedacinho aqui do município de Olaria. E o muito importante que a gente estava esquecendo de falar, que o parque ele ainda não é aberto oficialmente para visitação, mas a gente permite a visitação desde que ela seja feita com guias locais, porque as nossas trilhas ainda não estão no padrão internacional de trilhas. A Serra Negra oferece algum perigo, assim, porque realmente o acesso são difíceis, as áreas são muito íngremes, então a gente tem permitido oficialmente alguma visitação, mas com guia local. Isso é muito importante ficar frisado. É um passeio que vale demais, indico com toda certeza. Mas claro que, como disse o Thales, com guia autorizado. Bem, e depois de apreciar toda essa beleza e fazer uma caminhada caprichada, a fome bateu. Hora de seguir viagem. E seguimos para o distrito de São Sebastião da Vista Alegre, carinhosamente conhecido como Quintilianos, a 20 quilômetros da sede. Uma pequena vila histórica onde vivem em torno de 100 pessoas. Lá achamos a Fazenda Rancho das Gerais Turismo Rural, um lugar lindo e aconchegante, cheio de detalhes,
com esse visual incrível, onde o Ailton, sua esposa a Clarissa e os pais, a Creuza e o Onofre, recebem os turistas para experimentarem uma tradicional comida mineira. Nossa proposta aqui no Rancho das Gerais foi realmente remontar, né, um pouquinho a proposta da culinária de fazenda, da culinária da roça mesmo, né, com a questão da comida bem orgânica, bem natural. E aí aproveitar, né, a fazenda, que já é quase bicentenária, trazer um pouquinho da história da família, da história, né, das pessoas que passaram por aqui nessa questão da gastronomia, de sentar à beira do fogão, de preparar tudo, comer, conversar, beber. É bem essa proposta. Então o nosso turista hoje, né, o nosso cliente, ele chega, passeia, fica o dia todo, né, visita. Nós temos atrativos aqui perto, né, cachoeiras, nós temos o pôr do sol da Serrinha, que é bem bacana. E aí as pessoas ficam aqui super à vontade para almoçar, para degustar, bater um bom papo, descansar na rede, enfim, essa é a proposta. E assim, com a família reunida, eles vão tocando essa história linda. Adoro cozinhar, sabe? Sempre cozinho, sabe? E gosto muito de cozinhar, então ensinei meu filho desde pequenininho, nós tudo aqui pega, cozinha junto e preparo, igual a gente vai apresentar o chouriço, é a gente que arruma o porco, caipira daqui, dos torresminhos, chouriço, é tudo aqui da roça mesmo, da fazenda. E o senhor gosta de cozinhar também? Gosto de cozinhar, ajudo ela tudo em toda a cozinha, arruma porco junto aí, faz fornalha no terreiro ali, cozinha as carnes, tudo de fora. Aí não tem como não ficar gostoso, né? É bom demais, nossa, é divertido. E depois desse papo, bora cozinhar, porque o menu promete. Hoje nós estamos preparando, né, o angu de fazenda. A ideia é realmente essa, né? O angu é presente aí nas mesas dos mineiros, né? Principalmente na fazenda, o angu é o que dá realmente força, vitalidade. Então nós aqui no Rancho das Gerais queríamos algo que fosse da fazenda, com a cara da fazenda, e que pudesse trazer, né, um pouquinho aí essas memórias afetivas, essas memórias que nós tínhamos aqui, né, dos nossos familiares, dessa casa de vó, de casa lotada, né? Então essa que era a ideia. E aí a minha mãe está preparando ali, né? Nós estamos fazendo a primeira parte, que é a parte do mexer o angu, né, mãe? Primeiro nós mexemos o angu, depois de cozido, aí que a gente vai montar o final, né? Final dos pratos, né? Isso. E agora vou pôr o chouriço também para começar a fritar. Aí você mexe. E aí a proposta do angu ali, né? Nós vamos acompanhar hoje com o chouriço, né? O chouriço é feito aqui no porco caipira, né? Ele vai ser frito aqui na banha de porco. Aqui na roça nós temos a mania de chamar de gordura de porco, né? Então essa banha de porco, ela vai deixar esse chouriço mais crocante, mais gostoso, trazer esse sabor bem genuíno mesmo das coisas de fazenda, das coisas de roça, né? Então nós vamos acompanhar aí para poder ter um angu de fazenda bem gostoso. E esse tal angu de fazenda dá só uma olhada no capricho. São diversas camadas, uma receita maravilhosa que a gente só come por aqui. E agora sim, hora de degustar. Tudo delicioso e com direito a sobremesas feitas pela Dona Creuza. Fácil ganhar uns quilinhos por aqui. Conhecer Olaria, esse pedacinho de Minas, foi um privilégio. Um lugar encantado, de gente hospitaleira, do Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, de visuais de tirar o fôlego, de comida boa, lugar que a gente chega e não quer mais sair. Lugar bom demais para conhecer.